queria ouvir a voz de Deus todo dia, toda hora, de maneira audível, como Samuel. Verdade. Né? Samuel ouviu a voz de Deus audivelmente, não. A gente não sabe se de dentro para fora, se de fora para dentro, mas audivelmente. Tudo leva a crer que ele estava ouvindo aquela voz de fora para dentro. Tudo leva a crer. Tanto é que essa voz se assemelha um pouco na concepção dele a de Eli, que era a voz de referência espiritual que ele tinha, e faz ele procurar Eli, até que ele entende, olha, se você ouvir essa voz de novo, então dá a entender que ela é de fora para dentro. Mas a verdade é que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Eu tenho pra mim, tá? Eu não tô dizendo que é uma coisa que é doutrina, não. É uma experiência minha. Eu gosto de ouvir a voz de Deus de dentro pra fora, porque eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim, que eu sou casa, sou morada, ao ponto de que eu sempre quis ser um Samuel. Eu quero ouvir a voz de Deus pra fora. Primeiro, eu acho que eu não tenho base emocional pra ouvir, não sair gritando. Segundo, porque se ele fala de fora é porque ele não tá dentro. Nesse aspecto, né? Samuel ali ainda estava conhecendo, e a gente está falando de um texto no Antigo Testamento. Mas a verdade é que, por exemplo, Ananias, né, num sonho, José, num sonho, né? Você vê Paulo em arrebatamento de sentido, João em visões, sempre de dentro, algo dentro produzindo. Eu acho que dando muito a ideia de que tá aqui, tá em você, tá com você. Então eu particularmente gosto dessa concepção. E aí, você ouviu aí a devocional, né? Os cantores, a maioria os pregadores também. A Camila Barros, falando assim sobre ouvir a voz de Deus, e a parte também que a gente pegou e foi daí, né? Que a pessoa que ouve muitas vezes por fora, Deus não está por dentro. Calma aí, que questão é essa que Deus não está por dentro? Entendeu? E a onipresença de Deus, onde que está? Deus não está por dentro da pessoa, e Deus não é onipresente, Ele não está em todo lugar. Como que ele não pode estar ao mesmo tempo por dentro de você ou pode estar fora também? E Samuel ouviu no ouvido, né? Assim, ouviu para fora, externamente. Jesus fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Então, você tem seus ouvidos para ouvir, entendeu? Você tem seus ouvidos para ouvir a voz. E João não só ouviu, só em espírito, essas coisas aí. Ele andou com Jesus, ouvia a voz de Jesus nitidamente, entendeu? Paulo também, a palavra diz assim, que ele viu ali, aí, e os outros ouviram a voz, os que estavam com ele ali. Tem até o testemunho, que quando Paulo fala assim, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Eu ouvi e vi a pessoa no caminho de Damasco. Então, ele viu nitidamente também. Então, ouvir não é só por dentro, no espírito, entendeu? Deus, ele fala para fora também. E quando ele fala para fora, não quer dizer que ele não está dentro da pessoa. Então, o que a palavra diz, Samuel ouviu nos ouvidos, entendeu? Então, quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, eu fiquei com vontade de ouvir Deus falar. Fiquei com vontade de ouvir Deus. Eu fui num culto e falei assim, eu vi uma menina orando por revelação lá, parecia que ela ouvia no ouvido dela. Aí eu falei assim, olha, da hora, meu. Ela ouve Deus falar. Eu falei, Deus, o Senhor pode falar comigo também? Né? O Senhor pode falar comigo? E conversei assim normal com Deus. Eu pensei, se o Senhor tem boca para falar, o Senhor pode falar. E eu tenho ouvido para ouvir, eu posso ouvir. Mas tudo questão de você estar preparado no momento, a hora certa de você ouvir Deus falar. Porque Ele não é qualquer pessoa. Você não vai tratar Ele como qualquer pessoa no mundo. Deus é Deus, né? Você não pode chegar, oh Deus, e aí brother, e aí amigão, entendeu? Não, Deus, Ele é Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Como você não vai chegar para um presidente, para outra coisa, uma pessoa importante, até e tratar normal. Deus é Deus, entendeu? Por mais que Ele é seu amigo, por mais que é pai também, mas Ele é Deus. Ele é o Criador de todo o universo, Criador de todas as coisas. Então, eu orei na minha simplicidade ali, falei, Deus, um dia eu quero ouvir sua voz. Se o Senhor puder falar comigo, eu quero. E eu orava. Todo dia orava, entendeu? Orava 3 da tarde, orava meio-dia, as orações que eu orava assim, né? Meia-noite orava também, tá no joelho dobrado orando ali, e nada de ouvir Deus falar. Orava, às vezes ficava com o joelho dobrado, doendo as pernas ali, mas estava orando, entendeu? Ficava com a perna dormente ali e falava, não, mas a gente faz sacrifício para bastante coisa. Eu andava de bike aí, de uma cidade para outra, pedalando, fazer sacrifício para isso, entendeu? E porque para Deus não podia fazer um sacrifício também, para ficar conversando com ele um pouquinho lá, entendeu? Orando, aí teve um dia que eu ouvi, no meu ouvido, veio uma voz assim, e falou comigo assim, estava num culto de jovem, era um domingo, falou comigo assim, ó,
eu nunca tinha pregado, assim, nunca tinha ministrado a palavra. Falei assim, hoje o pregador não vai vir, é você que vai pregar. Tocou no meu ombro, assim, eu senti uma mão tocando, assim, no momento que eu estava orando, no culto, estava vazio a igreja ainda, lá, o templo estava vazio. E eu cheguei ali e pronto, tocou assim e falou no meu ouvido. Falou assim, ó, hoje o pregador não vai vir, é você que vai falar a palavra. Eu abri os olhos assim, acho que quem falou agora comigo aqui? Eu ia para um lado para o outro, não tinha ninguém. Então, eu ouvi nitidamente, assim, alguém falar no meu ouvido. Depois disso eu comecei a ouvir nos ouvidos. Então, é assim, Deus fala, entendeu? O coração é enganoso mais que todas as coisas. As pessoas querem, eu senti Deus por dentro, eu senti de eu falar para você. Cuidado com esse negócio de sentir também, porque é complicado, entendeu? A pessoa, Deus se manifesta de várias formas, lógico, mas não vou como doutrina, como regra, para cada um vai fazer diferente, entendeu? Mas se você tem ouvido para ouvir, que você ouça, entendeu? Peça para ele falar com você como qualquer pessoa. Agora a questão do arrebatamento, e aí? Arrebatamento, você vai ouvir Deus falar por dentro ou vai ouvir a trombeta tocar no seu ouvido? Entendeu? Você vai ouvir, só fala quem é salvo vai ouvir no arrebatamento ali, aí, né? Então nós vamos estar falando esse tema logo aí no canal, né, Servo Bom. Vamos estar numa live aí junto com as Agir Devocionais aí, né? No canal, se você não segue ela também aí. Né? Vamos estar falando sobre esse tema. No arrebatamento você vai ouvir o que aí, né? Você vai ouvir Deus falar para você por fora, vai ouvir o som da trombeta, os ímpios não vão ouvir nada, ou... né? Você vai ouvir Deus por dentro, chamar você, estou sentindo alguma coisa gostosa aqui, é o arrebatamento chamando meu nome, né? Então, ouvir no ouvido. Às vezes você não ouve alguém chamar você? Você já teve essa sensação de alguém chamar você já? Sim. Já teve já? Ontem mesmo. A sensação de alguém chamar você assim, ô Gisele, chama o seu nome. Ontem mesmo, eu achei que você estava me chamando, eu fui olhar, você estava de boa lá, oxi, eu escutei como se fosse, Gisele. Então, criança chorando. Voz, né? Você ouve criança chorando, às vezes você tem a sensação de ouvir no seu ouvido. As mães principalmente, você escuta à toa os filhos. E não é por dentro que você está ouvindo, você está ouvindo no seu ouvido ali, né? Então, são coisas sobrenaturais, é coisa espiritual, entendeu? Né? Você tem essa sensação, às vezes você vai até olhar se tem alguém chamando você lá, entendeu? Então, deixa um comentário aí, se você ouvir a voz de Deus, você tem essa sensação de ouvir também, não quer dizer que está errado, se você ouviu por dentro, se você se sente também, entendeu? Tem que saber discernir a voz de Deus, é isso, mas não vale criar uma doutrina se quer, é assim, e se você não tem Deus falando você tem Deus por dentro, né? Você não tem por fora, e se você não tem por fora, não tem por dentro não, Deus é onipresente, está em todo lugar, pronto, acabou.